Sou um associado da família real. Minha família prestou serviços ao reino durante várias gerações, e o que vou expor a seguir pode parecer impactante ou incomum. Por isso, peço que, se preferirem ficar com o que os livros de história contam como uma verdade absoluta, sem usar seu critério ou análise, este relato não é para vocês. Mas, se tiverem a coragem de ouvir algo que pode mudar sua forma de ver o mundo, então preparem-se para conhecer o quão má a humanidade pode ser. Nas sombras da monarquia britânica, escondido entre os arquivos proibidos da Biblioteca Real, está um segredo ancestral: o Pacto de Sangue. Segundo manuscritos antigos, esse pacto foi selado no ano de 1066, não pelos Windsor, mas por um homem que mudou o curso da história, Guilherme, o Conquistador. Mas não se enganem, isso não é uma simples lenda. É uma verdade que foi guardada a 7 chaves durante séculos, protegida por uma sociedade oculta chamada os Vigilantes do Umbral. E eu, embora não faça parte deles, tive acesso a seus segredos. Permitam-me levá-los ao início de tudo, ao Pacto Sombrio. Tudo começou em uma noite escura e sem lua, no ano de 1066. Guilherme, duque da Normandia, estava à beira de uma batalha decisiva contra o rei Haroldo I da Inglaterra. Suas tropas estavam cansadas e as chances de vitória não estavam a seu favor. Foi então que, em meio ao desespero, ele recebeu uma visita que mudaria o destino da Inglaterra para sempre. Um homem misterioso, vestido com uma capa negra e com olhos que brilhavam como brasas, apresentou-se a ele. Não disse seu nome, mas Guilherme soube imediatamente que ele não era humano. Era Astaroth, o devorador de reinos, um demônio ancestral que vagava pela terra desde tempos imemoriais. Astaroth ofereceu-lhe um acordo, vitória absoluta e um reinado próspero, em troca de um preço terrível. Guilherme, desesperado e ambicioso, aceitou. A cerimônia foi realizada em uma floresta próxima, longe de olhares indiscretos. Guilherme e seus homens mais leais, entre eles meus antepassados, cavaram um poço profundo na terra. Lá, no meio de círculos desenhados com sangue e símbolos antigos, Astaroth apareceu em toda a sua glória sombria. O demônio era uma figura imponente, com asas de couro e uma voz que soava como trovões. Guilherme jurou lealdade a Astaroth, prometendo que sua linhagem manteria o poder na Inglaterra. O sangue dos seus será o preço do poder, disse o demônio. A linhagem manteria o poder na Inglaterra. O sangue dos seus será o preço do poder, disse o demônio. E assim o pacto foi selado. Tudo isso foi documentado pelos servidores e guerreiros de Guilherme, que escreveram em pergaminhos os detalhes daquela noite. Esses escritos, guardados em cofres de ferro e protegidos com fechaduras que apenas os vigilantes do umbral podem abrir, são a prova de que o pacto não é uma lenda, mas uma realidade. Seus relatos passaram de geração em geração até chegar a mim, a maldição de Guilherme. No dia seguinte à cerimônia, algo mudou em Guilherme. Seus olhos brilhavam com uma determinação feroz, e seus homens juraram que o viram caminhar entre as chamas sem se queimar. A batalha de Hastings foi um banho de sangue, mas Guilherme saiu vitorioso. Haroldo I morreu em combate, e Guilherme foi coroado rei da Inglaterra. Mas a vitória não foi apenas dele. Astaroth havia cumprido sua parte do acordo. Os pergaminhos contam que, durante a batalha, uma névoa escura envolveu as tropas de Haroldo, confundindo-as. O inferno lutava ao lado de Guilherme. No entanto, o preço do pacto logo se tornou evidente. Pouco depois de sua coroação, Guilherme começou a ter pesadelos recorrentes. Ele sonhava com Astaroth, que o acusava de não ter cumprido sua parte do acordo. O sangue não é suficiente, dizia o demônio. Preciso de mais. Guilherme tentou ignorar os pesadelos, mas logo começou a ver sombras nos corredores de seu castelo e ouvia sussurros em línguas antigas que não conseguia entender.
Os servidores escreveram sobre como o rei, em seus últimos dias, tornou-se paranoico e recluso, como se algo o estivesse perseguindo. Uma noite, enquanto dormia, Guilherme acordou sobressaltado. Astaroth estava em seu quarto, rodeado por chamas que não queimavam. Seu tempo está acabando, disse o demônio, mas o pacto continuará. Sua linhagem pagará pela eternidade. No dia seguinte, Guilherme foi encontrado morto em sua cama. Oficialmente, foi um ataque cardíaco, mas os vigilantes do umbral sabiam a verdade. Astaroth havia reclamado sua vida como pagamento final. Os pergaminhos contam que no momento de sua morte, uma figura sombria foi vista saindo do quarto do rei e que as chamas das velas se tornaram azuis por horas. Guilherme, o Conquistador, morreu, mas o pacto que ele selou com Astaroth continuou vivo. Ao longo dos séculos, os vigilantes do umbral mantiveram o segredo, garantindo que cada geração cumprisse sua parte do acordo. A seita oculta. Antes de continuar, vou falar sobre os vigilantes do umbral, essa sociedade sombria que mantém vivo o pacto de sangue com Astaroth, o demônio que exige sacrifícios em troca de poder. E não estou falando de qualquer sacrifício, mas de mortes que foram disfarçadas como tragédias, mas que na realidade são rituais cuidadosamente planejados. Se você acha que a história da monarquia britânica é apenas sobre reinados gloriosos e palácios luxuosos, prepare-se para vê-la sob uma luz muito diferente. Após a morte de Guilherme, o Conquistador, seus homens mais leais perceberam que o pacto com Astaroth não era algo que pudessem ignorar. Foi então que decidiram formar uma sociedade secreta, um grupo que se encarregaria de manter o pacto e garantir que cada geração cumprisse sua parte do acordo. Assim, nasceram os Vigilantes do Umbral. Mas os Vigilantes não eram um grupo qualquer de nobres entediados. Eram homens e mulheres dispostos a fazer o que fosse necessário para manter o poder da coroa. Eles se reuniam em lugares secretos sob o Palácio de Westminster ou nas catacumbas da Abadia de Westminster, longe de olhares indiscretos. Lá, em salas iluminadas apenas por velas e decoradas com símbolos antigos, discutiam como manter o pacto e quem seria a próxima vítima. A seleção das vítimas não era algo feito de forma leviana. Os vigilantes submetiam à votação quem seria a próxima oferenda, e a decisão era baseada em vários fatores: a influência da pessoa, sua popularidade e seu potencial para causar um impacto emocional no povo. Quanto mais amada fosse a vítima, mais poderosa seria a oferenda para Astaroth. E nem sempre eram membros da família real. Às vezes, escolhia alguém próximo a eles, alguém cuja morte pudesse ser justificada como uma tragédia, mas que, na realidade, fosse um sacrifício do ritual. Um dos sacrifícios mais famosos foi o de Ana Bolena, a segunda esposa de Henrique VIII. Todos conhecem a história oficial. Ana foi acusada de traição, adultério e até de bruxaria, e foi executada na Torre de Londres no ano de 1536. Mas o que os livros de história não contam é que sua morte foi um sacrifício planejado por os vigilantes do umbral. Ana Bolena era uma mulher poderosa. Sua influência sobre Henrique VIII era tão grande que muitos a consideravam a verdadeira governante da Inglaterra. Mas sua popularidade também a tornava uma ameaça para o pacto. Os vigilantes temiam que, se Ana continuasse viva, ela poderia enfraquecer o poder da coroa e, portanto, o pacto com Astaroth. Assim, em uma reunião secreta, votaram por sua morte. O ritual foi realizado na Torre de Londres, em uma sala oculta sob a Torre Branca. Ana foi levada para lá sob a falsa promessa de que ela teria permissão para se defender das acusações contra ela. Mas, em vez de um julgamento justo, ela encontrou os vigilantes do umbral, vestidos com túnicas negras e máscaras que escondiam seus rostos. A execução não foi um simples ato de justiça, mas um sacrifício do ritual.
O sangue de Ana Bolena foi oferecido a Astaroth, e sua morte garantiu a estabilidade do reino nos anos seguintes. Outro sacrifício que poucos conhecem é o do príncipe Alberto, esposo da rainha Vitória. Oficialmente, Alberto morreu de febre tifoide no ano de 1861. Mas a verdade é muito mais sombria. Os vigilantes do umbral decidiram que sua morte era necessária para garantir a prosperidade do Império Britânico durante a Era Vitoriana. Alberto era um homem amado pelo povo e uma figura central na vida da Rainha Vitória. Sua influência na política e na cultura britânica era imensa, mas também o tornava uma oferenda poderosa para Astaroth. Os vigilantes sabiam que sua morte causaria um impacto emocional profundo na rainha e no povo, o que fortaleceria o pacto. O ritual foi realizado no castelo de Windsor, em uma sala secreta que apenas os vigilantes conheciam. Alberto foi levado para lá sob o pretexto de receber tratamento médico, mas, em vez de médicos, encontrou os vigilantes do umbral. Sua morte não foi por febre tifoide, mas por um ritual que garantiu a prosperidade do Império Britânico por décadas. Durante a Segunda Guerra Mundial, o reino enfrentou uma de suas maiores crises. Os vigilantes do umbral sabiam que precisavam de um sacrifício poderoso para garantir a vitória na guerra. Foi então que escolheram Jorge, na época Duque de Kent e tio da rainha Isabel II. O Duque de Kent era uma figura querida pelo povo e um membro importante da família real. Sua morte em um misterioso acidente aéreo no ano de 1942 foi apresentada como uma tragédia, mas, na realidade, foi um sacrifício do ritual planejado pelos vigilantes. O avião em que ele viajava foi sabotado e sua morte foi oferecida a Astaroth como pagamento pela vitória na guerra. Mas nem tudo é tão simples quanto parece. Os vigilantes do umbral não são um grupo unido. Em cada reunião, há tensões e disputas sobre quem será a próxima vítima. Em uma ocasião, durante uma reunião particularmente tensa, um dos vigilantes se recusou a votar pela morte de um membro da família real. "Não podemos continuar sacrificando os nossos", disse ele. "O preço é muito alto." Foi então que algo inexplicável aconteceu. As velas que iluminavam a sala se apagaram de repente e uma voz sombria ecoou na sala. Era Astaroth. "O pacto deve ser cumprido", disse o demônio, "ou todos pagarão o preço." No dia seguinte, os vigilantes que havia se oposto foi encontrado morto em sua casa, com uma expressão de terror em seu rosto. Desde então, ninguém ousou desafiar o demônio. Os vigilantes do umbral continuam operando nas sombras, garantindo que cada geração cumpra sua parte do acordo. Sua influência se estende por toda a monarquia britânica, e seu segredo é guardado a 7 chaves. Mas o preço do pacto é alto, e cada sacrifício deixa uma cicatriz na alma da família real. Agora vou lhes falar sobre um evento que abalou o mundo, mas que poucos entenderam em sua verdadeira magnitude: a morte da princesa Diana. O que o mundo conheceu como um trágico acidente no túnel de Ponte de l'Alma, em Paris, foi, na realidade, um ritual cuidadosamente planeado pelos vigilantes do umbral. No final do século XX, a princesa Diana se tornou o alvo perfeito para o próximo sacrifício. Ela não era apenas uma figura amada pelo povo, o que aumentaria o impacto emocional necessário para alimentar o poder do demônio, mas sua conexão com Dodi al-Fayed, um herdeiro muçulmano, a tornava um símbolo de mudança e modernidade que os vigilantes do umbral não podiam permitir. Segundo os escritos antigos, o sacrifício deveria ser alguém cuja morte causasse um impacto profundo no mundo. E Diana, com sua fama global e sua relação com um herdeiro muçulmano, cumpria todos os requisitos. Sua morte não seria um simples acidente, mas um ritual cuidadosamente planeado para apaziguar Astaroth e manter o pacto.
O planejamento do sacrifício de Diana começou meses antes daquela fatídica noite de 30 de agosto de 1997. Os vigilantes do Umbral se reuniram em uma de suas sessões secretas sob o Palácio de Westminster. A discussão foi longa e tensa. Alguns argumentavam que Diana era muito amada, que sua morte causaria um escândalo internacional e colocaria em risco o segredo do pacto. Mas outros, os mais veteranos, insistiam que ela era a oferenda perfeita. Sua conexão com Dodi Al-Fayed é inaceitável, disse um deles. Não podemos permitir que o sangue real se misturasse com o de um muçulmano. Além disso, sua morte causará um impacto emocional sem precedentes. Astaroth estará satisfeito. Finalmente, a votação foi realizada e a decisão foi unânime. Diana seria a próxima oferenda. Os vigilantes começaram a planejar cada detalhe com uma precisão macabra. Sabiam que o sacrifício deveria parecer um acidente, mas também precisava cumprir os requisitos do ritual. O local escolhido foi o túnel de Pont de l'Alma, em Paris, um lugar que, segundo os escritos antigos, foi construído sobre um antigo cruzamento de linhas energéticas. Era o local perfeito para o sacrifício. O plano era simples, mas eficaz. Diana e Dodi seriam perseguidos por paparazzi, o que justificaria a alta velocidade do veículo em que viajavam. O motorista, Henri Paul, foi subornado para beber mais do que deveria, garantindo que perderia o controle do carro. Mas o que ninguém sabia é que a Mercedes em que viajavam havia sido modificado. Os freios foram alterados para falhar no momento exato, e o túnel estava iluminado de uma maneira específica para desorientar o motorista. Tudo estava calculado ao milímetro. Na noite de 31 de agosto de 1997, tudo aconteceu conforme o planejado. Diana e Dodi saíram do Hotel Ritz em Paris, perseguidos por fotógrafos. O Mercedes acelerou pelas ruas da cidade, entrando no túnel de Pont de l'Alma em uma velocidade perigosa. Naquele momento, os vigilantes do Umbral já estavam em posição, esperando nas sombras. Quando o carro colidiu contra uma das colunas do túnel, o ritual começou. Os vigilantes, vestidos com túnicas negras e máscaras que escondiam seus rostos, se aproximaram do veículo destruído. Diana ainda estava viva, mas gravemente ferida. Foi então que um dos vigilantes sacou uma faca cerimonial e realizou o sacrifício. O sangue de Diana foi oferecido a Astaroth, e sua morte garantiu a estabilidade do reino nos anos seguintes. Mas algo deu errado. Diana não era uma vítima comum. Sua pureza de espírito e sua conexão com o povo a tornaram um símbolo de luz em um mundo de escuridão. Em vez de ser consumida por Astaroth, sua morte desencadeou uma série de eventos sobrenaturais que ameaçam expor o segredo mais sombrio da monarquia britânica. Desde então, os vigilantes do Umbral tentam manter o controle, mas o espírito de Diana se recusa a descansar. Houve relatos de aparições de sua figura nos corredores do Palácio de Kensington, e alguns membros da família real confessaram ouvir sussurros durante a noite. Os vigilantes sabem que não podem detê-la, mas também não podem permitir que seu segredo fosse revelado. Assim, continuam com sua tarefa macabra, garantindo que cada geração cumpra sua parte do acordo. Mas os sacrifícios nunca vão parar. Enquanto o pacto com Astaroth permanecer vigente, haverá mais mortes, mais tragédias e mais segredos escondidos atrás das paredes dos palácios reais. E agora, com a morte da princesa Diana, o mundo está prestes a descobrir a verdade que foi escondida por séculos. Mas isso, meus amigos, é uma história para outro capítulo. Por enquanto, deixo vocês com esta pergunta: o que estariam dispostos a sacrificar pelo poder? E o que aconteceria se o preço fosse a vida de alguém que amam?